começa em 2135, vemos que a população da Terra estava no auge. Uma nave espacial chamada Elysian foi criada, transportando muitas pessoas que tiveram que viajar para outro planeta. Mas então, uma mensagem foi recebida informando que todas as pessoas na Terra haviam morrido e apenas os habitantes de Elysium ainda estavam vivos. Depois de um tempo, vemos que um homem abre os olhos em seu quarto de dormir, tira a máscara e grita alto, mas ninguém ouve sua voz. Na câmara em que ele estava dormindo, seu nome estava escrito nele, então ele lentamente voltou a si. Ele tira os fios de seu corpo, mas não se lembra de nada de onde veio e quem é. Também não havia luz ali. Ele pega uma lanterna e vai até o quarto do companheiro. Ele tenta abrir seu quarto de dormir, mas também não abre. Ele tenta ir ao quarto do capitão de uniforme, mas também não estava abrindo, então ele bate na porta com força com uma vara. Então, de repente, a eletricidade tornou-se rápida e seu companheiro, cujo nome era Peyton, seu quarto de dormir também se abriu, mas ambos não se lembravam de nada de quem eram e por que estavam no quarto de dormir. Qual é a missão deles? Agora ambos tentam enviar sua mensagem. Havia algo escrito em sua mão como número 5, significando que ele era do grupo. Eles não sabem onde estavam seus outros companheiros. Então eles ouvem alguns sons do andar de cima. Bauer segue aquele som e sobe, enquanto Peyton estava olhando para ele no computador. Mas conforme ele subia, sua respiração parava. Quando ele acende a luz para verificar o quadro, o cadáver de seu terceiro companheiro estava caído ali. Olhando para ele, parecia que ele teria morrido aqui há muitos anos. Bauer cai com medo dele e veio para o terceiro departamento. Também havia muitos quartos de dormir lá, mas ele vê uma garota lá. Quando ele estava acendendo a luz sobre ela, a garota se esconde. Thean também não estava recebendo o sinal de Bauer e ele também viu o homem ali. Olhando para quem parecia que ele teria se matado há muitos anos. De repente, a menina chega e ataca a prancha e manda ele tirar os sapatos. Mas quando ela estava fazendo isso, os dois ouviram uma voz assustadora. Aquela garota fugiu com medo e Bauer vê criaturas estranhas lá, mas ele se esconde ao vê-las. E ele também para a respiração. Essa criatura era muito perigosa e estava rosnando alto em seguida. Os sinais também são encontrados e Peyton chama em voz alta Bauer. Mas a criatura também ouve a mesma voz e ataca Bauer. Mas de alguma forma ele escapou dela. Ele diz a seu companheiro Peyton, e devemos chamar a equipe de resgate em breve. Ele diz que esta nave NCM não foi projetada para ser levada de volta. Nesta, 60.000 pessoas partiram para ir a um planeta. Agora vai parar por aí. Bauer lembra algumas memórias antigas, quando ele era jovem e estava assistindo TV com seus pais, em que se dizia que as pessoas seriam enviadas para um planeta onde as árvores, as plantas, o ar, a água e tudo é bom. E eles serão enviados para a nave Elysian. Então, ele também se lembra de sua esposa. Ele acha que se ela também estiver neste navio, terei que salvá-la. Mas Peyton, que estava em contato com ele, pede para se acalmar. Teremos que salvar este navio primeiro. Faremos o resto mais tarde. Bauer vai ligar o reator da nave. Ele se assustou e pensa que algo pode acontecer com ele. É por isso que ele tenta se concentrar em outras coisas com medo. Enquanto isso, ele vê um homem que caiu em si há muito tempo. Bauer olha para o número 6 de seu braço. Entende-se que este grupo é um homem de 6. Esse homem aplica um pouco de líquido em seu corpo para que a criatura não possa cheirá-lo. Ele ouve a voz da criatura e os dois tentam se esconder. Naquele momento, a prancha estava prestes a cair dali, mas ele se agarrou a uma corda e fugiu. Seu transmissor também foi quebrado por causa disso. Ele estava em contato com o Peyton. O contato deles também acabou agora. As criaturas o atacam novamente, mas um homem vem e salva Bauer e números também foram escritos em sua mão. Do que se sabe que ele era de algum outro departamento. Os dois agora vão para a área de alimentação, onde a garota que atacou Bauer antes os ataca novamente. Aqui novamente eles ouviram a voz da criatura. O nome dessa garota era Nadia. Ela diz que a sala do reator é perigosa e quem foi lá nunca voltou vivo. Bauer diz o que quer que seja, mas temos que correr o risco e temos que salvar nossa nave. Nadia também estava acreditando em Bauer. Ela conta que eu saí do meu quarto de dormir 6 meses atrás. Nadia coloca a mão e uma porta se abre. Eles vão para uma sala iluminada. Nadia conta que eu morava com meus amigos nesta área. Eu coletei as células de muitas plantas e animais para que possamos passar uma boa vida no planeta para onde estamos indo.
Bauer lembra que eles levarão 123 anos para chegar a esse planeta. Nadia dá-lhe algo para comer e diz que já faz 8 anos que não partimos em nossa jornada. Quando Peyton segue em frente, ele encontra um homem cujo corpo era estranho e pegajoso e ele nem conseguia falar. Mas ele diz a ele tremendo que eu sou do grupo 6 e isso aconteceu comigo depois de ir para a Ponte do Capitão. A Ponte do Capitão era o mesmo lugar onde ficava o reator dessa nave. Agora aqui vemos Bauer e seus companheiros chegando a outra sala, onde todas as câmaras de dormir estavam vazias. Nadia diz que, ou acho que mesmo entre eles, os humanos acordaram antes do tempo e agora se tornaram criaturas. Ao avançarem um pouco mais, caem em uma abertura onde havia muita lama. De qualquer forma, Bauer salva Nadia e ele mesmo, mas aqui também as criaturas vieram e os atacaram. Esses três os atacam enquanto fogem deles. Uma criatura estava tentando atacá-los com seus espinhos pontiagudos, mas eles escaparam daqui. Por outro lado, um homem chega a Peyton e diz a ele que o capitão do meu time teve um mau ataque de Pandorum. Na verdade, Pandorum é uma doença que só os astronautas têm. Eles têm ataques estranhos e suas emoções aumentam junto com isso. Novas emoções também são produzidas neles. Ele diz que ia me matar, mas de alguma forma eu escapei. Peyton não estava acreditando nas palavras daquele homem. Os companheiros de Bauer se escondem em um local e lá encontram um homem que faz comida para eles. Ele também havia acordado há pouco de seu quarto de dormir. Aqui Nadia conta a todos que essas criaturas também eram humanos antes, mas acordaram antes do tempo. Os remédios usados para fazê-los dormir tiveram um efeito oposto sobre eles e por causa desse efeito, eles se tornaram criaturas. Lá o homem, que estava com Peyton, diz que acho que você também pode ter Pandorum. Um homem que alimentou Bauer e Nadia também estava dizendo a mesma coisa. Ele conta a Peyton que, por muitos anos todos estiveram na câmara de dormir e dormiram por muitos anos. Nossos capitães continuaram mudando, mas quando foi a vez do grupo 4, recebemos a última mensagem do solo. Que tudo acabou no chão e aqui em todo o sistema solar, os humanos só estão vivos na nave Elysian. Ouvindo isso, houve um tumulto na nave e matei todos os meus companheiros. Depois de um tempo, fiquei entediado e comecei a acordar as pessoas e a trazê-las para fora dos aposentos. Mas logo me cansei dessas coisas também e então fui para o meu quarto de dormir. Os humanos acordaram antes do tempo se tornarem criaturas das quais todo o navio estava cheio de maldade. Bauer e seus companheiros também estavam inconscientes porque o homem que os havia alimentado havia misturado o remédio para a inconsciência. Peyton também sofria de Pandorum. Bauer e seus companheiros voltaram a si. Eles estavam pendurados de cabeça para baixo. Um homem que alimentou-o diz: eu vou te matar, mas Bauer diz que se você nos matar assim, nunca poderemos consertar a nave, pelo qual todos nós ficaremos presos aqui e morreremos. Você também morrerá. Ao ouvir isso, o homem deixa Bauer e seus companheiros e eles seguem em frente. Bauer contata Peyton e diz que temos que ligar o reator logo, porque temos apenas 47 minutos. Agora eles estavam se movendo em direção a seu destino enquanto avançavam. Eles encontraram uma criatura bebê gritando e chamando seus pais, porque agora essas criaturas também começaram a dar à luz filhos. O homem que estava com Peyton diz que seu companheiro Bauer nunca pode ligar o reator, porque quando ele estava na câmara de dormir, ele perdeu todas as suas habilidades. Peyton diz para aquele homem que você fique quieto, logo Bauer irá operar o reator. Quando Javali estava indo com seus companheiros, eles viram muitos aposentos que estavam todos vazios. Significa que um deles saiu antes do tempo. Havia muitas criaturas que sentiam os raios de eletricidade e dormiam confortavelmente. Então, de repente, uma criatura acorda, mas depois adormece. Bauer estava se movendo lentamente para a frente para operar o reator. Então a ponte repentinamente se quebra sobre a qual Bauer estava andando e cai no meio da criatura. Ele envolve a pele da criatura em torno de seu corpo para que essas criaturas não sintam a fragrância dos humanos. Mas por engano o homem, que estava mostrando o caminho para Bauer, sua luz cai no meio das criaturas. Todas as criaturas estavam acordadas. Bauer alcançou o reator logo e ligou o reator. Aquele homem, que estava mostrando o caminho para Bauer, que era seu companheiro, ataca aquelas criaturas com sua lança. Todas as criaturas ficam calmas quando o reator é ligado. Bauer e Nadia também estavam fugindo das criaturas. Quando o terceiro companheiro de Bauer estava avançando atacando as criaturas, uma criatura bebê veio na frente dele,
que o olhava com muita inocência, mas de repente atacou e cortou seu pescoço. O homem que estava com Peyton estava tentando matá-lo com sua arma, mas de repente seus corpos começaram a se juntar. E de repente desapareceu aquele homem que contou toda a história para Peyton. O homem que alimentou Bauer e seus companheiros com o remédio da inconsciência queria dizer algo a Peyton. Mas Peyton também atira e o mata. Bauer e Nadia também vieram lá. Peyton senta na cadeira do capitão, que estava dizendo que eu não sou Peyton. Quando Bauer ouve isso, ele se aproxima dele e pergunta, enquanto aponta uma arma, quem é você? Ele diz, eu sou o capitão que recebeu a última mensagem do solo e transformei todas as criaturas humanas aqui. E meu trabalho já dura 20 anos, mas depois fiquei entediado e voltei para o meu pinico, não meu, mas do seu amigo, Capitão Peyton. Ele diz ao Capitão Bauer que devemos ajeitar nosso medo e abre uma porta de cima. Quando Nadia olha para cima, ela entende que já haviam chegado ao planeta que fica no meio do mar. Então eles descobrem que estão presos nesta neve há 923 anos. Significava que aqueles humanos que agora se tornaram criaturas, se tivessem acordado depois de 800 anos, nunca teriam se tornado criaturas. Depois de ouvir tudo isso, Bauer tem um ataque de Pandorum e acidentalmente dispara sua arma. Isso arruinou uma parte do navio e a água começou a entrar no navio. Bauer pegou Nadia e foi até uma panela e ligou. A panela que subia, esses dois não conseguiam respirar por causa da água. Depois de um tempo, seu pote chegou acima da água e eles veem o chão depois de tantos anos. Junto com eles, o resto dos potes também vieram acima da água. O capitão estava preso no navio e Elysian significa que o capitão que estava com Bauer como Peyton não era o verdadeiro capitão. Na verdade, ele era outro capitão, porque Peyton havia morrido há muito tempo e aquele capitão estava fazendo tudo isso como capitão. Da mesma forma, Bauer e Nadia alcançam a água depois de tantos anos e veem o solo e começarão suas vidas. Aqui termina esta história.